A paz do Senhor, graças a Deus, estamos com mais essa rica oportunidade de discutirmos a Santa Palavra do Senhor e também de tê-lo como nosso espectador, você aí que está com o seu computador e está nos assistindo e nos ouvindo, que Deus te abençoe. Essa é mais uma edição do Culto Racional. É um programa que tem como objetivo trazer uma discussão assim racional e espiritual, né? Se é racional, é espiritual, de diversos temas importantes da Palavra de Deus. E já estamos há algumas semanas discutindo o seguinte tema: comunhão e discernimento espiritual. E esse tema a gente vem discutindo já há algumas semanas e já passamos pela guerra espiritual, batalha espiritual. Hoje vamos avançar um pouquinho. Nós havíamos discutido, né, 3 esferas nas quais o cristão ele é tentado, né? Na esfera do seu próprio eu, né, a esfera da carne, do homem interior, no seu interior, não do homem interior renovado, né, o novo homem, mas o velho homem que ainda permanece em nosso ser, essa velha natureza que agora está sob domínio por causa do novo nascimento, por causa da graça, mas que ainda perturba a nossa vida, nos levando, né, à direção que desagrada a Deus, que se opõe contra Deus. Mas o Senhor nos deu a natureza divina, nos deu, a gente nasceu de novo, né, pela operação do Santo Espírito de Deus. Nós temos a mente de Cristo hoje, e somos participantes da natureza divina. Isso faz com que a gente agora, como filhos de Deus, como novos nascidos, nós podemos nos direcionar por ouvir a voz do Espírito de Deus naquela direção que agrada a Deus. Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, como a Bíblia diz. Mas essa guerra interior sempre vai acontecer. A Bíblia diz que essas duas naturezas, né, a natureza corrompida e a nova natureza que nós temos, vive cobiçando uma contra a outra 24 horas. E isso mede a nossa espiritualidade, de certa forma, porque quanto mais crescidos formos em espiritualidade, quanto mais parecidos com Jesus, nós estaremos... A tendência nossa é sempre migrar na direção da voz do Santo Espírito de Deus, na direção que a nossa nova natureza nos leva, e isso agrada a Deus. Já o crente carnal, a sua tendência é sempre estar cedendo à velha natureza. Apesar de ser salvo, apesar de ter o Espírito de Deus, ele ainda vive na prática de alguns delitos. Mas a gente espera que o crente carnal, à medida que ele for dando ouvidos à voz do Espírito, ele vai crescendo, né, até chegar a certos padrões de espiritualidade. Então essa é a primeira esfera na qual nós somos tentados, na qual nós temos uma verdadeira guerra espiritual. E essa guerra espiritual, nós dissemos aqui em programas passados, é uma guerra espiritual que é a maior que nós temos. A segunda esfera é maior porque temos, por quê? Porque você está lutando, eu estou lutando contra nós mesmos, né? Contra você mesmo. E essa é uma guerra que está no nosso interior. A segunda esfera de luta, de guerra espiritual, é contra o maligno e suas agências, né? Nós discutimos até a semana passada diversos aspectos dessa guerra espiritual com o maligno, contra o maligno. Hoje a gente vai entrar na terceira esfera, que é o mundo. Nós também somos tentados pelo mundo, pelo fato de morarmos aqui. Então existe todo um sistema que nos tenta, e vamos discutir isso hoje. Eu quero convidar você para orarmos, né, nesse momento e buscarmos a vontade de Deus. Senhor nosso Deus, santificado Senhor, exaltado é teu nome, nós te agradecemos por essa grande oportunidade que o Senhor nos dá, ó Senhor, de mais uma vez estarmos aqui falando a tua palavra. Senhor Deus, eu rogo a tua presença, ó Santo Espírito do Senhor, Santo Espírito de Deus,
Eu rogo, Senhor, que o Senhor venha nos orientar, nos dirigir, ó Senhor, usar a nossa instrumentalidade, Senhor, para levarmos aquela mensagem, Pai, que o Senhor colocou, que o Senhor quer que seja posta em nossos corações, alcançando, Senhor, o nosso internauta, que ele seja abençoado, Senhor, no seu lar, na sua vida espiritual, que ele conheça a Cristo, que ele seja restaurado, Senhor, com o poder da Tua palavra. Nós rogamos, ó Senhor, que o Senhor nos ajude, nos ilumine, para entendermos a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos também ler um texto que vamos usar hoje, que é Tiago, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12. É um texto importante, que diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tem um trecho da palavra de Deus riquíssimo, fala de paixões, fala de mentalidade, né? Você ou eu podemos viver em função de valores que não são os valores de Deus, os valores de Cristo. E a Bíblia diz que quando estamos tentando viver valores mundanos, o Espírito de Deus tem ciúme, ele reage veementemente. E aqui está dito, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então está bastante claro aqui, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aqui mundo significa um sistema anti-Deus. Mundo aqui é uma filosofia que se opõe a Deus. Não é as coisas, né? A praia, né? As árvores, as pessoas, não é disso que está sendo falado. Aqui está se falando de maneira de pensar, modo de ser, filosofia de vida, que o cristão deve ter uma baseada nos valores de Cristo, enquanto o mundo tem uma outra baseada nos valores do inimigo. Então essa é a nossa discussão hoje. O mundo, portanto, é essa esfera de tentação que é bastante abundante, né, na nossa vida. E o mundo, ele é alimentado pela lógica do maligno, né? Infelizmente está dito isso. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, fala também essa questão do amor ao mundo. 1 João 2, 15 e 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa e a sua concupiscência,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E esse texto de Tiago 4,4 diz que se amarmos o mundo, se formos amigos do mundo, podemos nos considerar inimigos de Deus. Então existe uma ruptura clara entre amar o mundo e amar a Deus. Não existe um meio termo. Ou eu amo a Deus e abraço, né, a causa divina, abraço a maneira de Deus pensar, ou eu amo o mundo, abraçando, portanto, a maneira do mundo pensar, a filosofia do mundo. Bom, mas qual a dificuldade que está sendo posta aqui, né? Na realidade, é que o mundo é um sistema que foi preparado pelo maligno, irmãos. Essa é a grande questão. Por isso que a Bíblia nos diz para rejeitarmos veementemente a maneira do mundo ser, a maneira do mundo pensar. Porque esse sistema é do maligno. Está escrito no próprio João, observe, João capítulo 5, diz assim, 5,18, sabemos que todo aquele... Não, 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Todo mundo jaz no maligno. Esse texto no original, a tradução mais precisa, essa tradução aqui não está muito boa, mas a tradução mais precisa diz assim, quando diz o mundo jaz no maligno, está dizendo assim, o mundo está embalado nos braços do maligno. Então, é como se o maligno tivesse levando o mundo num certo conforto, o mundo se deixa dominar por ele, mas na realidade ele está enganando, fazendo esse mundo dormir, esse mundo se enganar, para depois ele lançar, né, na eternidade sem Deus. Essa é uma questão muito dramática que nós todos precisamos pensar, raciocinar e agir, né, em favor desse mundo que está enganado pelo maligno. Bom, então Mateus, observe, voltando à questão da frase que eu disse, que o mundo é preparado, foi preparado, essa maneira de pensar foi preparado pelo maligno. Mateus capítulo 16, observe, Mateus 16, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O próprio Cristo declarou nesse evento aqui, que ele repreende a Satanás, ele viu que Satanás estava influenciando Pedro, então ele se dirige a Pedro, mas na realidade ele estava mandando um recado para o maligno, né? Ele diz, olha Satanás, para trás de mim, tu não me serve para nada, tu não entende as coisas de Deus, então não interfira aqui, tu só entende as coisas dos homens. Isso significa que a lógica de Satanás e a lógica dos homens é igual, né? Tu só entende as coisas dos homens. E por que eu digo que é igual? Porque desde que o homem tornou-se escravo de Satanás lá no Éden, Satanás passou a doutrinar a maneira do homem pensar, a maneira do mundo ser. Né? O homem ficou ligado ao diabo por causa do pecado ali no Éden. Ele se corrompe, sua natureza é corrompida, entra essa semente maligna no coração do homem, e essa semente é que liga o homem ao próprio diabo. O diabo passa agora a ter certa ascendência na vida dos homens e passa a ter um certo controle na vida deles, ao ponto de doutrinar até no nível da forma de pensar, da forma de agir, no curso desse mundo, como diz Efésios capítulo 2. Então, estamos diante de um palco onde os atores vivem uma lógica, achando que são livres para pensar, mas na realidade essa lógica é uma lógica que foi há muito tempo apresentada, treinada, inserida na maneira das pessoas pensarem pelo próprio diabo. É por isso que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Ele doutrinou o homem desde o Éden para serem inimigos de Deus e se oporem a Deus também. Então, para isso, Satanás ofereceu à humanidade toda sorte de engano, para que a humanidade, primeiro, não perceba que ele está enganando ela. Segundo, para que ela continue se opondo a Deus, se distanciando de Deus. A Bíblia diz que o príncipe desse século,
ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Satanás sabe que a única chance que a humanidade tem de se voltar para Deus é através do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele lança uma venda nos olhos dos ímpios, para que eles não enxerguem a mensagem, a luz da mensagem do Evangelho de Cristo. E por que é que ele faz isso? Para impedir com que as pessoas se salvem. É por isso que eu e você, que somos igreja, temos que levar a mensagem do Evangelho, para que as pessoas sejam alcançadas, iluminadas pela operação do Espírito Santo, enxerguem a sua situação e se convertam a Cristo. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito o Espírito de Deus é que convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. No momento que você lança a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai clareando a mente do ouvinte e ele vai entendendo a palavra de Deus. Mas se a igreja não for, né, se Deus não for até a pessoa através da instrumentalidade da igreja, aquele ímpio vai continuar enganado, cego, sem entender a sua situação, sem perceber, não é nem entender, sem perceber a sua situação, estará enganado, dando passos largos para o inferno, e depois do juízo ele vai para o lago de fogo. Aí você me pergunta, por que Satanás tem esse poder de enganar as pessoas, de cegar as pessoas? Exatamente por causa do pecado que está na vida do homem, que o liga legalmente ao diabo. O diabo não tem poder de coagir as pessoas, mas ele tem um poder de influenciar. E no caso do ímpio, a sua influência é poderosa. Diz a Bíblia que ele Efésios capítulo 2, que ele energiza os filhos da desobediência, os filhos de Adão. Então, essa é uma questão dramática que está em jogo aqui. E o mundo pensa como ele pensa, entendeu? Porque ele vem treinando, vem enganando o mundo, propondo prazeres, uma maneira de manter a sua vida, a vida do pecador, longe do Filho de Deus. Agora, com respeito ao Filho de Deus, aos filhos de Deus, à igreja, Satanás os tenta também. E como é que ele faz isso? Ele nos tenta na fronteira, que eu estou falando agora da esfera da tentação, que é o mundo, ele nos tenta na fronteira dos dois reinos, né? Você tem o reino de Deus, a igreja está no reino de Deus, e existe o reino das trevas. Na fronteira entre esses dois reinos, as coisas são muito parecidas. Numa fronteira de um muro, tanto de um lado quanto de outro, exatamente em cima da linha do muro, tanto um lado quanto o outro são parecidos. Então, é exatamente aí onde vem a operação do engano, porque se nós não tivermos discernimento espiritual, estaremos adotando, né, a maneira do maligno pensar, como se fosse a maneira de Cristo pensar. Então, na fronteira, nós somos tentados, porque as coisas são muito parecidas. Ele modela as coisas mundanas para serem aceitas naturalmente como coisas de Deus. E nós já vemos esse fenômeno, estamos vendo naturalmente esse fenômeno acontecer nas comunidades, na vida dos cristãos. Em que sentido? Porque muitos que vivem nesse mundo como nós, não querem abrir mão da forma do mundo pensar, porque ainda não entregaram, digamos assim, completamente seu coração ao Senhor. Então, mas querem ser cristãos porque querem ir para o céu, querem herdar a vida eterna, querem as bênçãos. Então eles tentam viver uma vida cristã, só que com valores mundanos. Então eles começam a combater a própria Bíblia, tentando harmonizar a maneira da Bíblia falar com a maneira do mundo pensar, que é a maneira que ele adotou. Então ele quer cristianizar essa forma do mundo pensar, ou seja, ele quer tornar os valores mundanos cristãos. E aí ocorre teologias, inclusive, em cima disso, relativizando a palavra de Deus, relativizando o significado de pecado, e as pessoas, muitas vezes, nas comunidades, estão vivendo na prática, né, na conduta, uma verdadeira filosofia diabólica, que não foi aquela conduta que Cristo, né, determinou, que falou, deu exemplo, né, para a sua igreja. Então, na fronteira entre esses dois mundos, entre esses dois reinos, os menos avisados e preparados, né, se enganam e passam para o outro lado.
ou passam completamente, né, ou ideologicamente. Esse ideologicamente é complicado. Por quê? Porque os que passam, né, rejeitam a fé e passam para o mundo, fica claro a sua posição. Mas os que aceitam essa filosofia mundana ideologicamente, eles permanecem e agora vão estar combatendo, né, a base da fé, porque ele quer ajustar a forma mundana de pensar com a forma do pensamento do Espírito de Deus, que está falando em nossos corações. E aí é onde surge a base da apostasia da fé. Apostatar a fé não é a pessoa sair da comunidade, como a gente diz, ela desviar. Apostatar a fé é você permanecer no ambiente da fé, né, negando a fé, mas não saindo. Você fica ali combatendo a fé. Isso é um apóstata, a posição de um apóstata é essa. Então, é exatamente nessa fronteira aí, na beira do caminho. O que é que acontece na beira do caminho, na fronteira? A ave de rapina rouba a palavra e o cristão fica vulnerável. Vamos ver, o próprio Jesus falou isso, ó, Lucas, capítulo 8, versículos 5 e 12. 8, 5, está dito aqui, ó. Capítulo 8, versículo 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Aqui está dito uma parte da parábola, e Jesus vai explicando para seus discípulos essa parábola. O próprio Cristo explicou. Vamos então para o versículo 12. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Observe como isso é perigoso. Na fronteira, os dois reinos são parecidos e é onde existe uma guerra espiritual ferrenha, mas a palavra vai lá, a palavra de Deus vai lá e liberta. Então, essa é uma ideia que fazemos. É claro que esse tema ele é robusto o suficiente para usarmos aqui diversos programas para discutirmos, mas é apenas uma ideia do que acontece da nossa tentação nessa esfera chamada mundo. Estamos inseridos no mundo, estamos mergulhados no mundo, nessa sopa, né, de pecados que existe aqui, de filosofia demoníaca. A igreja está mergulhada aqui, mas sem ser tocada, né? A igreja mantém a sua pureza. Quando eu me refiro à igreja, estou me referindo ao corpo de Cristo. Mas ela é perturbada, né? Ela está aqui, Jesus disse, olha, eu não vou tirar vocês do mundo, mas vou livrar vocês do mal. E nesse mundo vocês vão ter aflição. Por que aflição? Porque, por exemplo, a primeira aflição é eu tenho a mente de Cristo e você tem a mente de Cristo. Mas chega uma hora que o fato de estarmos num ambiente de pecado, nos diversos setores da nossa vida, isso deve sim nos afligir. Por quê? Porque o pecado, ele é rejeitado pela mente de Cristo, né? Então, o fato de termos a mente de Cristo, de sermos nascidos de novo, deve nos impelir a nos incomodarmos diante do pecado, nos afligir diante do pecado, e não nos levar a nos associar, né, com o pecado, ou então a adotar o pecado e tentar cristianizar ele, santificar ele, para usarmos na nossa conduta de vida. Então, o verdadeiro cristão é aquele que rejeita o pecado e é aquele que rejeita a forma do pecado, portanto, a forma do mundo, né, apresentar seu curso, e ele não faz acordos com o pecado, ele se aflige com o pecado. O mundo tem seus diversos recursos, né, para tirar a nossa atenção, para nos afastar do nosso alvo, mas devemos vigiar. Devemos buscar em Deus a orientação, ter um discernimento espiritual. O mundo está dentro da minha casa, através da televisão, filosofia maligna, nos filmes, nas novelas, na internet, aonde você for, existe uma filosofia por trás tentando lhe capturar. Mas nós somos o grupo de resistência de Jesus Cristo. O texto em Tiago diz o quê?
Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós vamos agora ouvir a nossa primeira canção e já já estamos de retorno. Eu creio no que o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. Quantos creem que o Senhor está com você? Eu quero que você faça uma declaração de fé. Nesta hora, vamos adorar ao Senhor juntos. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele cuida de mim. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se você crê nisso, cante. Se o mar
Enquanto você adora o Senhor, Ele está vindo em teu socorro. Adore a Ele. Ele vem andando sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas ao teu encontro. Adore. Yeah, yeah, yeah. Aleluia. Ele é poderoso, meu amado. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ouça, ouça enquanto você está adorando ao Senhor. Ouça, ouça. Os discípulos estavam obedecendo a voz do Senhor, estavam atravessando para o outro lado. Talvez você esteja ouvindo e obedecendo a voz do Senhor, e obedecer a voz do Senhor te levou para o meio de uma tempestade. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade, meu querido, mas a palavra do Senhor não foi: olha, vão que vocês vão enfrentar uma tempestade. A palavra do Senhor foi: vão atravessar até o outro lado. Meu querido, o que Deus disse para você não é vá e enfrente aquela batalha, não. Ele disse: vá e atravesse para o outro lado. Significa que se no meio do percurso se levantar uma tempestade, uma luta contra você, querido, a palavra do Senhor a meu e a teu respeito diz: vá até o outro lado. Não há nada no meio que aconteça, não há nada que possa te parar, porque a palavra que Deus liberou é que Ele vai te encontrar do outro lado. Você vai chegar do outro lado, meu amado. A tempestade não vai sucumbir você, a luta não vai te parar, não vai te matar. Os discípulos conheciam um Jesus que curava enfermos, mas a partir daquele momento eles conheceram um Jesus que acalma ventos e tempestades. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai conhecer um Jesus que ainda você não conhece. Você vai conhecer o poder dele como você nunca experimentou na sua vida, querido. Se você tem enfrentado lutas, se você tem enfrentado ventos, tempestades, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, querido. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Se você tem buscado a resposta do Senhor, então levanta a tua mão. Não cante nada, apenas ouça. Se o mar te submergir, a minha mão te traz à tona pra respirar, e eu te faço andar sobre as águas. Oh, assim diz o Senhor: eu sou o Deus da tua salvação, sou o teu dono, tua paixão, tua canção e o teu louvor. Se você crê nessa palavra, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Enche esse lugar de adoração. Oh, adore o nome dele. Oh, aleluia.
Ok, estamos de volta e acabamos de falar sobre essa esfera de tentação, que é terrível, né, que é o mundo. E nesse momento a gente vai entrar num outro grande tema, dentro desse tema de comunhão com Deus e discernimento espiritual, que é a comunhão com os interesses de Satanás e a demonização. Aí, nesse momento, a gente vai começar a falar de demonização. Eu quero ler aqui um texto da Palavra de Deus, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 em diante, e depois, então observe que esse texto diz que tudo tem a ver com essa nova vertente da nossa discussão. O texto diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esse texto, ele fala de características, né, do caráter, vamos falar assim, dos homens dos últimos dias. E a Bíblia diz que os tempos serão trabalhosos. Nós imaginamos que já estamos nesses últimos dias, porque essas características não é muito difícil a gente ver na vida, no caráter dos homens de hoje. E esse texto, o versículo 5, por exemplo, eu gostaria de destacar, diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Observe como esse texto, ele fala de algo importante, e é o que nós identificamos como demonização. Não são pessoas endemoniadas, essas que têm essas características, aqui no texto particular. Aqui é um outro fenômeno que nós vamos passar a discutir a partir de hoje. O que é a demonização? Demonização. Não é endemonização, é demonização. Como já dissemos, Satanás ele vem doutrinando o homem, modificando a forma do homem pensar e agir. E a Bíblia fala, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia fala que Satanás, ele tem uma doutrina, ele é organizado, ele, junto com suas agências, tem uma maneira de pensar e ele estabeleceu uma doutrina. E essa doutrina ele fez para quem? Ele fez exatamente para atender os seus objetivos, que é levar a humanidade à destruição e se opor contra Deus. O texto em 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Observe o que nós dissemos, né? Doutrina de demônios, pessoas que foram doutrinadas ao longo da sua vida, né? Absorveram a maneira do mundo pensar, estão na igreja, mas que pensa como o diabo pensa, e se ilude achando que vestindo uma capa, uma máscara, uma roupagem cristã, modificaria essa realidade. Mas na realidade o que está dito aqui é que tornar-se-ão apóstatas da fé. Quando é que a gente se torna um apóstata da fé? Quando a gente tenta viver a vida cristã segundo a doutrina do diabo. Isso é real. Também tem um texto, Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina.
Está se referindo aqui também às falsas doutrinas. Apocalipse 2, 24, Apocalipse 2, de 24, fala também da doutrina de Satanás, 2, 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Esse texto, irmão, está falando das profundezas de Satanás, está falando de uma doutrina que o diabo tem, que os demônios têm. E o diabo ele vem doutrinando, né, a humanidade, tornando a humanidade pensante como ele pensa, desde o Éden. Tá? São textos que mostram que Satanás tem uma doutrina, tem padrões e princípios infernais muito bem claros e definidos, e todas as suas hostes vivem em função, né, do cumprimento dos seus propósitos contra o mundo e contra a igreja. Satanás não é amigo do mundo, não. Ele está contra o mundo. Ele é do contra. Então, ele odeia a humanidade, ele odeia o ser humano. E Deus hoje protege a humanidade, mesmo essa humanidade que se opõe a ele. Deus é bom, é maravilhoso, e não deixa esse príncipe das trevas assumir aqui numa totalidade do seu poder para destruir a humanidade, não. Deus limita, um dos ministérios do Espírito Santo é limitar, né, a operação de Satanás aqui na Terra, Satanás e suas agências. Então, a humanidade do jeito que está aí, está sim sob a proteção divina, porque se não fosse, o maligno já teria destruído todo mundo e todo mundo já estava lá no inferno. Mas Deus, ele, a sua bondade, a preservação, a provisão divina, deixa essa humanidade aí, mesmo se opondo a ele, mas Deus ama a humanidade e está dando à humanidade a oportunidade de ela se converter ao seu Filho Jesus Cristo. Bom, então Satanás, ele pensa que convencerá com a sua doutrina e conquistará o mundo para si, e acha que conseguirá enganar a igreja também. Tá? E ele avança nesse propósito, essa é a ideia. O mundo de hoje, a forma do mundo ser e pensar, é fruto do processo de doutrinação de Satanás. É um nível, assim, já chegou num nível avançado, que é o que nós chamamos de demonização. Então, o nível avançado dessa doutrina do diabo é tornar o homem pensante como o diabo pensa. Isso é demonização. Não há como você orar e essa situação mudar. Se você orar por uma pessoa endemoniada, que está ali sobre uma possessão maligna, o demônio sai. Mas uma pessoa demonizada, ela não está endemoniada. Observe a diferença. Você ora e não tem demônio nenhum ali. Na realidade, quando a Bíblia diz, né, o mundo inteiro está no maligno, vou voltar um pouquinho a essa situação, significa que o mundo está sob o domínio dele, sob o poder dele, do maligno. O mundo inteiro significa o quê? Os homens do mundo, né, toda a constituição do mundo, né, sua economia, sua concupiscência, seus princípios, seus motivos, seu curso e seu fim. Tudo isso está na frase, o mundo inteiro está no maligno. Tudo que não é de Deus jaz no poder da escravidão do diabo. É assim que a Bíblia diz. Nós não devemos encontrar nada na filosofia mundana que se coadune com a mente de Cristo. A lógica do mundo é do diabo, certo? Então, a nossa atitude deve ser radical, sim. Tá? O mundo ele está passando por um processo de demonização, né, que já eu estou explicando um pouquinho mais. Na realidade, demonização não é endemonização, mas trata-se de um processo, vamos falar logo, né, de um processo de construção do mal latente, né, na vida de alguém, tal que essa pessoa passe a ter as próprias características do diabo em seu interior. Quer dizer, é como se o verdadeiro demônio estivesse sendo forjado no interior do homem. É a transformação do caráter do homem à semelhança do caráter de Satanás.
O texto em 2 Timóteo, capítulo 3, mostra características do próprio caráter do espírito do anticristo. Isso a gente vê nas pessoas de hoje. Quando você vai, por exemplo, no primeiro mundo, você vê as pessoas no versículo 5, tendo aparência de piedade, se consideram justas, se consideram boas, o seu país, as coisas funcionam, não há impunidade, etc. Tudo isso é muito louvável e as pessoas se sentem realmente muito justas, muito verdadeiras. Mas se você tratar de Jesus, né, elas abominam a Deus, né, elas blasfemam contra Deus. No seu íntimo, elas são amantes de si mesmas, são avarentas, presunçosas, orgulhosas, ingratas, blasfêmias, obstinadas. É exatamente isso aqui. Então, o processo de demonização, ele já é real. As pessoas não estão... E eu digo mais, o alvo final do diabo não é endemonizar as pessoas do mundo. Ele quer demonizar o mundo, para que o mundo seja parecido com ele. Enquanto o Espírito de Cristo está trabalhando na vida do ser humano, da igreja, para transformar o caráter da igreja à semelhança do caráter de Cristo, o espírito maligno também está transformando o caráter do ímpio à semelhança do caráter de Cristo. O nome disso é demonização. Não há como você orar e essa pessoa ficar liberta, porque a pessoa não está endemoniada, ela está pensando como o diabo pensa. Aí só o poder da palavra de Deus, só a conversão, a regeneração vai mudar essa forma de ser. O flagrante é que muitos que se convertem, por não abrirem o coração para o Espírito de Deus agir na sua vida, querem continuar pensando assim. É por isso que nós encontramos em muitas comunidades homens amantes de si mesmos. Nós encontramos avarentos, encontramos presunçosos, encontramos soberbos, profanos, sem afeto natural, até cruéis. Encontramos tudo isso em pessoas que se dizem novas nascidas, mas que foram lá no passado no mundo, estavam passando pelo processo de demonização e por causa disso elas dizem que se convertem, estão nas comunidades, mas não querem abrir o coração para a palavra de Deus curá-las. Essa é a grande questão. Próxima semana nós vamos avançar mais nesse tema da demonização. Nós vamos agora ouvir mais uma canção. Eu quero agradecer a você pela sua audiência aí, você internauta que está nos acompanhando. Você pode mandar seu e-mail. Esse programa está sendo gravado e eu gostaria que mesmo assim você mandasse seu e-mail, um e-mail para a gente. Clica aí no link da própria página da TV Monte Sião e quando você enviar um e-mail para mim, no corpo do seu e-mail, coloque o endereço do seu e-mail, porque aí eu vou responder para você. Isso porque não seria online no momento, né? Você vai ver esse programa que está sendo gravado. Mas em breve estaremos aqui de volta com mais uma edição do Culto Racional. Vamos encerrar esse programa com o nosso último clipe. Graças a Deus por tudo, muito obrigado, que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Seja adorado para sempre. Somos os teus filhos. Queremos ser santos. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho,
Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar... Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado?